Então, a ideia é que a gente faça um papo aqui, uma conversa sobre um balanço mesmo desse um mês de massacre que completa essa semana em Gaza, né? A ONU e várias organizações humanitárias já classificam como ultraje o que tem acontecido na Palestina. São mais de 10 mil mortos, dentre esses, a maioria crianças e mulheres, né? Sob um pretexto de que é uma contraofensiva de um ataque do Hamas. É o que a mídia hegemônica tem nos últimos 30 dias tentando estabelecer como narrativa, como ideia geral. E a ideia desse papo mesmo é fazer uma avaliação um pouco mais profunda da questão da Palestina e fazer um contraponto a essa narrativa que tem sido difundida aí amplamente pelos meios de comunicação. Então é isso, hoje a gente está aqui com o Ali Adi Rabah, que é presidente da FEPAL, Federação Árabe Palestina aqui do Brasil, o Bruno Bou Raya, que é fotógrafo e também fundador do GEAPAN, né, que é o Grupo de Estudos Árabes Progressistas Eba Bunada, e a Gabriela Beraldo, que é jornalista e mestra e doutora em comunicação ali, e doutoranda em comunicação no Prolan da USP. Então é isso, a ideia é que cada um faça uma exposição inicial de 10 minutos e depois a gente volte. Então, o Aliad está com você a palavra. Bem, como a humanidade está vendo, na verdade, a humanidade começou a ter uma inflexão bastante razoável, bastante importante. As manifestações que nós temos visto no mundo demonstram isso. As manifestações que nós temos no Brasil, juntamente com essas manifestações no mundo todo, especialmente essas do dia 4, que foi um chamamento global a partir da África do Sul. Veja bem, a partir da África do Sul, chamamento global, em solidariedade ao povo palestino por um cessar-fogo imediato na faixa de Gaza pelo fim do genocídio. Nós reunimos em São Paulo a maior manifestação pró-Palestina da história do país. Foram dezenas de milhares de pessoas. Foi uma manifestação gigantesca. Então, isso é um elemento que eu gostaria muito de destacar. Por quê? Porque isso é um desafio, claro, aos grandes veículos de comunicação e à propaganda de guerra que iniciaram para demonizar o povo palestino e justificar o seu extermínio. E também é um desafio aos governos ocidentais, ou a parcela deles, que participa diretamente desse morticídio e que quer calar as suas sociedades. Os países europeus que tentaram calar as suas sociedades, impedindo-os de manifestar solidariedade ao povo palestino, bem como até mesmo de hastear e utilizar a bandeira da Palestina, que é um símbolo nacional do povo palestino. É como você proibir, por exemplo, a utilização da bandeira dos Estados Unidos na França, ou a bandeira do Brasil na Alemanha. Então, os países que promoveram essas proibições, esse impedimento à cidadania dos seus países de manifestar solidariedade ao povo palestino, foram justamente os países que tiveram algumas das maiores manifestações. A manifestação de Berlim foi monstruosa, gigantesca. A da França também, de Paris, foi uma demonstração multitudinária. A de Londres também uma coisa jamais vista desde a Segunda Guerra Mundial. E no Brasil, claro, a mesma coisa. E por que isso tudo está acontecendo? Porque as pessoas perceberam claramente que se trata de um genocídio. Numa escala fora de qualquer razoabilidade, não que genocídio possa ser razoável, mas essa matança, e por isso que ela é classificada de genocídio. Veja, nós estamos aqui tentando falar agora à luz do que está acontecendo, né? Nós temos já quase 11 mil palestinos assassinados, a esmagadora maioria em Gaza, mas há perto de 200 na Cisjordânia. Temos um pouco mais de 2 mil, desaparecidos sob os escombros, que, infelizmente, dificilmente serão resgatados com vida. Bem, então nós estamos falando de alguma coisa perto de 14 mil assassinados na Palestina. Depois eu entro numa estratificação. Só para nós termos uma ideia, na limpeza étnica promovida na Palestina entre 18 de dezembro de 47
e 1951, quando o sionismo elimina a demografia palestina para fazer nascer o projeto colonial autoproclamado Estado e autodenominado Israel, foram expulsos 88% da população originária dos 78% do território tomado à força naquele momento, que nós costumamos entender como a geografia do Estado israelense. Naquele momento, foram assassinados 15 mil palestinos. Claro que esses números estão sendo atualizados, porque tem muitas covas comuns que estão sendo descobertas, por exemplo, a de Tantura. Então, é claro que esse número vai aumentar, mas o número oficial é 15 mil. Então, nós estamos nos aproximando da mortandade que aconteceu na maior limpeza étnica da história, esta promovida para nascer Israel sobre a Palestina. E as crianças? As crianças são, entre as assassinadas e aquelas que estão desaparecidas sob os escombros, perto de 5.400 a 5.500 crianças. As mulheres se aproximam de 3.000, pode até passar um pouco. Estamos falando aí de 8.000 a 8.500 mulheres e crianças assassinadas neste momento, considerando as desaparecidas, tá? E que, seguramente, infelizmente, não estarão vivas sob esses escombros. Bem, nós estamos falando, nesse momento, de eliminação dos ventres e estamos falando da eliminação dos rebentos, que nasceram nesse campo de concentração chamado Gaza, que é um campo de extermínio, claro, também. O que isso representa? Isso representa uma esterilização social da população palestina. Uma esterilização massiva para colapsar a sua capacidade reprodutiva. Isso é um genocídio. Isso é um processo de limpeza étnica no tempo, programado para acontecer. É isso que está acontecendo. Nós temos perto agora de 30 mil feridos, a maioria com gravidade ou mutilados, e sem hospitais, porque 16 deles foram destruídos. Uma parte deles vai morrer. Por quê? Por falta de estrutura hospitalar. O regime genocida sionista, que administra o enclave colonial Israel, acabou de dizer novamente hoje que não vai permitir a entrada de combustível. Quer dizer que os hospitais vão colapsar porque não terá energia fóssil para os seus geradores. Quer dizer que as UTIs não vão funcionar. Quer dizer que nada vai funcionar, as pessoas vão morrer nos hospitais. E as que forem feridas não terão para onde ir, morrerão sangrando na beira ou na porta ou dentro dos hospitais mesmo. Não há medicamento. As cirurgias estão sendo feitas sem anestesia. Os partos estão sendo feitos sem anestesia. Sem anestesia, com apenas parte da estrutura hospitalar em pé e agora sem energia, perto de 3.500 a 4.000 mulheres que têm seus partos programados desde que começou o morticínio para as próximas semanas, não terão onde dar à luz. E nos próximos 9 meses, são estimadas em 45 a 50 mil mulheres que dariam à luz. E elas darão à luz aonde? Isso é genocídio programado. Claro que é um genocídio programado. Impedir a entrada de alimentos e de água, é claro que é para essas pessoas morrerem de fome ou de sede, ou terem sérios problemas decorrentes da sede e da fome, já que passam sede e fome desde que a faixa de Gaza está bloqueada há 18 anos, desde 2005, e pelo menos 16 mais hermeticamente desde 2007. Vejam a gravidade disso. A entrada de alimentos na faixa de Gaza é apenas no quantum mínimo de calorias necessárias para a sobrevivência. Isso quer dizer que essa população está sendo programada para sequer se reproduzir adequadamente. A utilização de armamentos massivos, inclusive fósforo branco, que foi utilizado de novo agora, bem como as munições que têm urânio empobrecido, estão provocando na população de Gaza doenças que nunca existiram. Aumentou, por exemplo, os casos de câncer, e agora são hospitais para tratar. As pessoas vão morrer de câncer. Uma parte dos 1,5 milhão deslocados, 15 mil, são pessoas doentes, com várias doenças, que estão deslocadas, sem casa, e que agora estão sem estrutura hospitalar ou qualquer circunstância que permita o seu tratamento de saúde. Por exemplo, a falta de medicamentos. Essas pessoas estão condenadas à morte ou a uma vida absolutamente
inútil. Isso é um projeto para colapsar a sociedade palestina em todos os aspectos que garantam a sobrevivência de uma comunidade humana. Isso quer dizer que estamos diante de um genocídio programado. O bloqueio já é um genocídio programado, claro. Vejam, já há quem diga, claro, a ONU disse num relatório de 4 meses passados, mais ou menos, que a faixa de Gaza era uma prisão a céu aberto. Isso é um relatório da ONU. Muitas pessoas estão dizendo, e eu sustento isso, que a população de Gaza vive, na verdade, numa circunstância análoga, na mais generosa das hipóteses, análoga a de um campo de concentração. O campo de concentração tem 3 características fundamentais. A primeira, claro, que é um ambiente de aprisionamento, com um detalhe muito específico. Não é uma prisão como nós temos aqui no Brasil, que aprisiona pessoas por delitos, graves ou não. O campo de concentração é um lugar que aprisiona as pessoas pela sua condição própria. Então, por exemplo, durante a Segunda Guerra Mundial, o experimento social genocida nazista colocou nos campos de concentração pessoas que ele considerou indesejáveis, que deveriam ser eliminadas. Ciganos, deficientes, outros grupos étnicos e o étnico-religioso euro-judaico. Então, essa é a primeira característica. A segunda é que ele é um campo de extermínio. A terceira é que, enquanto no intervalo entre o aprisionamento e o extermínio, esta população é submetida à obrigação de trabalhar forçosamente para o dono do campo de extermínio. No caso, a Alemanha naquele período e seus aliados. O que acontece em Gaza? É um aprisionamento, também pela condição dos palestinos serem palestinos. É um campo de extermínio, porque a população está sistematicamente sendo exterminada ali, e nós estamos vendo agora isso ao vivo. Primeiro genocídio televisionado da história. E, claro, a população palestina trabalha forçosamente para Israel. Veja, milhares de trabalhadores palestinos são autorizados, olha que cômico, por Israel para trabalharem em Israel. Como é que isso acontece? O portão abre de manhã cedo, este trabalhador vai para Israel, trabalha por 4, 5, 6 vezes menos do que um israelense receberia por aquele serviço, e é obrigado a retorna à noite. O carcereiro abre, ele entra e fecha de novo. E temos 3 características que só este campo de concentração chamado Gaza tem. Primeiro, que a população, primeiro, é o mais longevo da história. É um campo de concentração que leva 18 anos. Segundo, é um campo de concentração que as pessoas nascem nele. Ou seja, nós temos pessoas que nasceram há 18 anos atrás, e outras que nasceram há 17, outras que nasceram anteontem, que nunca saíram deste campo de concentração. Não sabem o que é o mundo além deste campo de concentração. E o terceiro elemento, que é único, é que é um campo de experimento, testes de armamentos. Armamento quer dizer armas, munições e sistemas, inclusive de armamento estadunidense, e que depois é vendido para o mundo. Israel, por exemplo, testa nos palestinos. Israel é o único experimento genocida da história que tem uma população cativa para testar os seus sistemas bélicos e depois vendê-los testados. Então, quando o Brasil aprovou aqui no Congresso Nacional, eu espero que o presidente Lula não ratifique, um acordo de cooperação militar com Israel, outro acordo de cooperação de segurança e outro tecnológico, 3 elementos diretamente implicados no genocídio palestino, provocado, claro, garantido pela indústria bélica israelense e também estadunidense, está, claro, participando do genocídio do povo palestino. Então, espero que não sejam ratificados pelo presidente Lula. Não é? Então, essas características todas nos dizem que o povo palestino vive uma circunstância inédita na história humana, em pleno século XXI e televisionada. E é isso que tem que ser parado, porque esse experimento é um modelo para o mundo. Eu não sei se com isso eu dou um panorama, acho que gastei meu tempo, e eu espero ter sido útil para vocês. Para todos nós, na verdade. Boa, muito bom. A Líade se traz dados, traz uma reflexão importante aqui que alimenta, acho que, o nosso debate. E agora já passar para o Bruno para fazer uma leitura sobre como a mídia
trata historicamente a questão da Palestina, mas também nesse momento, né, como tem sido feita essa cobertura desse genocídio televisionado, e aí exposto nas redes sociais, como o Aliad classifica. Bem, eu acho que, pegando um pouco da deixa do Alid, é, acho que é pertinente a gente começar pela história, né? E eu acho que antes desse momento atual de genocídio, né, que muitas vezes a gente chama de guerra, mas entendendo, né, no ambiente da comunicação, da mídia, que o instrumento de trabalho é a semântica, né? Eu acho que é muito importante a gente escolher as palavras e ficar atento às escolhas que são feitas, né, por esses profissionais da área. E dizer, antes de mais nada, que o que os palestinos sofrem, né, é um caminho que foi pavimentado em direção aos árabes, né? Não é à toa que os sionistas não chamam os palestinos de palestinos, eles chamam vocês seus árabes, né? Então, hoje, é muito importante botar isso, que a Palestina, o povo palestino, a causa palestina é a primeira barreira do sionismo. Mas não se enganem, que depois é o Líbano, né? E então é acima de tudo uma questão racial, né? Como a gente consegue ver muito claramente na fala do Walid, e, e que isso se estabelece a partir dessas diferenças das etnias, né? E isso se afirma, sobretudo, também no Ocidente, né, com as escolhas que os países do norte global fazem nos seus produtos midiáticos que circulam o mundo todo, inclusive na Palestina, inclusive no mundo árabe. Ou seja, esse povo também está atento àquilo que falam dele, né? E eu, enquanto descendente de libaneses, posso dizer também, estendendo isso a mim, né? E aí a gente está falando, então, de um povo que é o povo que foi considerado, né? Na verdade, se a gente buscar através da literatura, se a gente olhar com um olhar mais acadêmico, né, a gente vai ver um livro com uma pesquisa de 30 anos sobre a indústria de Hollywood, chamado Hell Bad Arabs, How Hollywood Vilifies a People, né? Como que os árabes foram, como eles se tornaram vilões nessa indústria que atravessaram o mundo todo, né? E a gente vai ver que, acima de tudo, eles procuraram a diferença desse povo. Eles não buscaram nos seus produtos audiovisuais um cidadão cristão maronita no Líbano. Eles não procuraram contar uma história de uma pesquisadora na universidade, né? Eles buscaram sempre a diferença em relação ao Ocidente, né? E isso é o que vai pavimentar esse genocídio, né? E isso é muito importante porque, se a gente passa do que foi historicamente feito com o que é aplicado hoje, a gente também vai ver isso. A gente também vai perceber escolhas que vão atentar só um lado. Como que a mídia ela tem se portado, primeiro que uma guerra do outro lado do mundo nos põe reféns da, da mídia internacional, das agências internacionais que se alinham com os interesses internacionais do norte global. Isso é claro, né? As agências internacionais têm muito mais a ver com os países que te representam do que o Brasil, né? E como o Alid bem disse, o Brasil não considera o Hamas terrorista,
né? E essas agências elas preferiram se alinhar, elas acharam que ela tinha muito mais a ver com uma França, com os Estados Unidos, né? Que os seus entendimentos tinham muito mais a ver com isso do que com os entendimentos da sua própria nação, por exemplo. Mas eu entendo também que esse debate não é o debate mais importante, né? Sobre o terrorismo ou não é terrorismo. Me interessa mais também, na hora de falar de Hamas, falar que Israel fabricou isso, assim como os Estados Unidos, em 2003, fabricou o Estado Islâmico ao invadir o Iraque, por exemplo, ou que tenha construído toda a expertise de Bin Laden na década de 70 para enfrentar a União Soviética, por exemplo. Né? Isso é só um parênteses. Mas é importante, sim, que a gente dê o outro lado. E é isso que a mídia não faz. Ela se comporta como uma assessora de imprensa de Israel. Né? Quando ela diz, Israel disse, Israel informou, mas na hora de dar alguns dados sobre o genocídio na Palestina, eles falam que é o Ministério da Saúde construído, dominado pelo Hamas e que a gente não pode confiar com essas fontes. Veja bem, os dois lados têm interesse nessa história. Então, por que você pode ser condescendente com um e com o outro não? Então, acho que isso é fundamental para a gente analisar a mídia atualmente, né? E perceber que isso tudo se estabelece muito através de um olhar ocidental sobre o Oriente, certo? Isso tem muito mais a ver com essa perspectiva ocidental, né? Se o Ocidente olha para o Oriente e pensa algo, isso diz respeito ao Ocidente somente, né? Sobre suas impressões sobre aquilo que você vê. Mas isso diz bastante sobre o que você sabe sobre o que você vê. Então, na medida que a gente afirma algo, na medida que o Ocidente afirma algo, ele também entrega a sua profunda ignorância. E para a gente que pesquisa o Oriente Médio, eu, como um descendente de libaneses, eu que pesquiso as condições que os meus familiares imigraram, as condições que estavam estabelecidas para a vinda deles aqui e lá, eu consigo perceber humildemente isso, né? Que a gente está opinando sobre coisas que a gente não sabe e que é muito fácil você se identificar com o lado mais ocidental desse conflito, né? Sem perceber que aquele lado que para ti pode ser desconhecido, né? É também de alguém que sofre. Mas muitas vezes você não só percebe isso, porque o Hollywood também ofereceu essa visão de desumanização sobre o povo árabe, né? De um povo que não foi representado com as suas inseguranças, não foi representado como uma pessoa com sentimentos, sempre foi uma pessoa que atacou, uma pessoa ofensiva, né? E isso tudo a gente consegue ver através de pesquisas, né? Como essa pesquisa do Jack que eu cito, né? Inclusive, ele transformou isso em vídeo, em filme, em documentário, que a gente pode ver e que eu indico, né? Se a gente pesquisar filmes ruins árabes maus, a gente vai ter acesso a esses depoimentos que ele dá, né? E tantos outros filmes que a gente assistiu. A gente pode não se lembrar aqui agora de um personagem ou outro, mas Arnold Schwarzenegger participou de produções como essa, Charlie Sheen participou, Samuel Jackson participou, Steve Martin participou, né? Harrison Ford participou. Né? E a gente pode lembrar aqui, por exemplo, da abertura do Aladdin, né? Que fez parte da minha infância profundamente. Mas na abertura, né, ele fala, enquanto está passando os créditos,
eu venho de uma terra onde cortam sua orelha se não forem com a sua cara. É bárbaro, mas, ei, é nosso lar. Isso é um desenho infantil e que moldou inicialmente a minha perspectiva sobre o Oriente, que moldou a minha perspectiva sobre de onde minha família veio. Então, a gente não pode esquecer disso. A gente não pode esquecer que essas construções são construções históricas, são construções que nos acompanham desde a nossa própria formação e que, por isso, são decisivas sobre aquilo que a gente pensa. Então, eu acho fundamental esse debate da mídia. Eu acho que, de longe, a gente sim está num campo de batalha, mas num campo de batalha semântica, e a gente deve estar muito atento às escolhas que a gente faz e aquilo que a gente pensa, né? E cabe a nós aqui pavimentar um caminho sobre a humanização dos árabes, né? Porque esse caminho também pavimenta a Palestina livre. Esse caminho também traz luz às condições desses palestinos, né? E constrói uma semelhança sobre nós do Ocidente, né? Isso é fundamental dizer, porque, caso contrário, não tem muita discussão, né? E vale dizer que esse é um debate profundo, muito complexo, mas que está cada vez mais claro, né? Muito claro. E a gente vem percebendo o apoio, né, que a causa palestina tem ganhado no mundo, né? As pessoas têm percebido que só há destroços de um lado, que é a Gaza, só há destroços de um lado, que é a Cisjordânia, onde, entre parênteses, não tem Hamas, né? E a mídia vem incessantemente botando as condições desse conflito, desse problema, desse genocídio, na conta do Hamas, né? Como se fosse proporcional, né, à ação do Estado sionista de Israel, como se fosse proporcional enfrentar um território sem exército, né? Então, cabe a gente pensar nisso, né? Em que medida, qual é a resposta justa? Será que existe resposta justa? E que é necessário escutar o outro lado, né? E nas retrospectivas históricas a gente vai ver que o sionismo quer é o conflito. O sionismo não quer paz. Estamos se aproximando cada vez mais, né, dos 30 anos dos acordos de Oslo, e quando existia alguma pavimentação da paz, né, vem um militante judeu ortodoxo de extrema-direita e assassina o Rabin, né? E isso mostra claramente que o sionismo não quer paz, o que ele quer é, de fato, o genocídio. Não é à toa que morre-se mais mulheres e crianças. O que ele quer é o fim da Palestina, né? E não é à toa que, semanticamente, também, eles vêm pavimentando um entendimento que chega a essas conclusões, né? Quando eu, enquanto libanês, enquanto partícipe de um povo semita, sou chamado de antissemita. Como assim? Por quê? Os sionistas querem fazer com que só eles sejam o povo originário daquele território. Só eles. Enquanto libaneses, enquanto palestinos, não são povos originários daquele território, né? E isso vai pavimentando um entendimento para essa construção. Vão construindo essa legitimidade e para que o Ocidente entenda que que eles só estão matando radicais islâmicos terroristas, né? E a gente vem percebendo cada vez mais a islamofobia no Ocidente, né? Teve um caso de morte, né, nos Estados Unidos, né, porque a mãe e o filho eram do Islã. Tem aqui no Brasil, né, se eu não me engano, no aeroporto de São Paulo, uma família afegã foi ofendida, né,
por um sionista, e isso só vai evidenciando, porque o afegão nem povo árabe é, nem árabes são, mas a ignorância é tanta também que o que importa é acabar com os muçulmanos, né? Isso a gente vai vendo mais claramente como efeito colateral fora dessa guerra, né? Eu digo da guerra física, né? Mas pavimentada a partir dessa guerra semântica, né? Então, a gente tem que entender que, sobretudo, a guerra, a causa palestina, ela luta por uma causa contra-hegemônica, né? Se a gente tem Hollywood pavimentando um caminho sobre a diferença da ideia de Ocidente e Oriente, a gente percebe também as redes sociais, por exemplo, batendo forte, né? E aí eu não digo os usuários das redes sociais, eu digo os conglomerados das redes sociais, né? Enquanto alguns YouTubers vão sendo desmonetizados no YouTube, enquanto alguns conteúdos pró-palestinos são retirados para serem analisados no Facebook, né? Enquanto o Instagram ele vai traduzindo aqueles usuários pró-Palestina enquanto como terroristas, né? A gente vê o establishment batendo muito forte na gente que defende a causa do cordão da civilização, né? A gente vê bilionários querendo retirar seus financiamentos em universidades, né? Porque fizeram um evento de literatura palestina na instituição, né? Então a gente vê, sobretudo, o capital, o capitalismo se movendo para a barbárie, contra o cessar-fogo. Então, é importante dizer e é importante prestar homenagens àqueles que lutam pela Palestina livre, porque essa é uma causa que não é defendida pelos covardes. É uma causa pela civilização e que vem se tornando muito triste, mas cada vez mais evidente, e que a gente tem ganhado territórios justamente por uma cobertura desleal e descarada. E aí eu acho que encerro um pouco aqui e depois eu volto mais para retomar o debate. Obrigada, Bruno. Ótimo levantamento histórico aqui. E já passando aqui para a Gabriela, para falar um pouco também sobre o tema, sobre como a mídia, né, tem retratado aí esse último mês de massacre na Palestina. Bom, gente, eu quero dialogar bastante com o Bruno aqui. Eu acho que muito do que ele trouxe é muito importante da gente entender. Eu sou jornalista, né? Eu trabalhei um pouco com cobertura internacional nos últimos anos, e o que a gente percebe em qualquer tipo de cobertura internacional, especialmente quando envolve conflito. Recentemente, a gente teve bastante trabalho na cobertura do conflito entre Rússia e Ucrânia, que também levantou questões relacionadas aos processos de cobertura internacional e aos processos de guerras midiáticas, e aos processos também muito bem lembrado pelo Bruno, de como a gente circula de forma internacional as informações que majoritariamente são pautadas pelas grandes agências de notícias, né? Que hoje o mundo ele é notícia internacional, né? Ela é um produto que ela é comercializado por 5 grandes empresas internacionais de agência de notícias, que são todas sediadas no norte global, Europa e Estados Unidos, e que estão ali divulgando um conteúdo majoritariamente igual, similar, nenhum trabalho relacionado a nem as próprias características liberais tradicionais esperadas do jornalismo, como pluralidade de vozes. Isso é uma coisa que já passa longe das agências de notícia que comandam esse mercado global de informação. E eu acho que quando começou o conflito da Palestina, era
um desastre premeditado, porque, como bem disse o Bruno, a cobertura que a mídia ocidental hegemônica faz historicamente do mundo árabe, do Oriente Médio, ela sempre foi estigmatizada, ela sempre foi preconceituosa, racista, colonizada, e ela nunca preparou o público para entender nenhum desses conflitos, entender nenhuma das realidades que se dão ali. Então, não apenas quando ela faz essa cobertura, ela faz uma cobertura preconceituosa, racista, estigmatizada, como ela pouco faz essa cobertura. A Palestina, assim como diversos outros países da região, não são pauta de um jornal tradicional, ainda mais se você vai pensar assim numa televisão, né, que é a majoritariamente de consumo que você vai ter, né, de notícias num país como o Brasil. Esses países não são pautas, a realidade deles não é compartilhada para a população. O que a gente tem de notícia internacional, majoritariamente vai falar de Europa, vai falar de Estados Unidos, vai entrar em pauta a Palestina, vai entrar em pauta qualquer outro país da região quando eles estão em guerra, quando eles vão servir para essa narrativa que a gente já conhece, como o Bruno já falou aqui, como do árabe violento, do terrorismo, da guerra, para basear todo esse discurso, novamente, colonizador, racista, hegemônico que a gente tem. E eu acho que, enquanto jornalista, o que eu gosto de olhar quando a gente vai pensar um pouco assim, como estão se dando essas coberturas, é olhar como a mídia consegue falhar até nos princípios básicos liberais aos quais ela se propõe originalmente. Então você pensa, para você fazer uma notícia, você tem que pensar, além, também muito bem lembrado, primeiro você pensa em como você vai chamar as coisas, né? Quais são como você vai dar nome às coisas que acontecem. Então, já começa com essa questão de que é uma dificuldade enorme de chamar o que ocorre hoje pelo nome do que realmente ocorre. Apesar da gente ter diversas declarações de entidades respeitadas internacionais que já chamam a situação de apartheid, já chamam de genocídio, a própria ONU, mas você continua chamando aquilo de uma guerra entre Israel e Hamas, você continua chamando aquilo de conflito, você continua chamando aquilo de complexo. Você tem essas escolhas de palavras, você continua usando as palavras terrorismo em locais que não cabem, você continua buscando esses termos neutros e imparciais em espaços que você chega a forjar essa imparcialidade. Um outro ponto que eu acho que é importante a gente ter constantemente em mente quando a gente vai olhar para as notícias internacionais é quem são as fontes dessas notícias, né? Quando a gente pensa numa matéria jornalística, a gente vai pensar, cara, a gente precisa ter fontes, personagens, pessoas que estão vivenciando aquilo, fontes oficiais e especialistas. O que tem acontecido na cobertura midiática hegemônica ocidental? A gente tem visto que as fontes oficiais, ainda mais que você vai pegar e você vai ter uma mídia, um ocidente que considera isso uma guerra entre um Estado e uma organização terrorista. Quando você vai fazer uma cobertura baseada em fontes oficiais, você automaticamente só ouve um lado, você automaticamente só reproduz fontes israelenses sobre todos os fatos que ocorrem. E os especialistas, majoritariamente, pelos acompanhamentos que eu tenho feito das coberturas, eles são majoritariamente especialistas na história de Israel, no conflito de Israel, muito focados nesse lado da história. Isso, claro, já contribui para essa má informação que se passa nesses espaços. E eu acho que uma outra parte desses especialistas também, que é importante a gente se questionar, são as próprias entidades. Então, onde estão as entidades árabes, onde estão as entidades de defesa da Palestina nos grandes telejornais, dando um contraponto ao que é colocado? Esses são os questionamentos importantes. E em que ponto que a gente chegou que essas mídias, essas emissoras, as televisões não querem tanto defender Israel ao ponto que nem a própria declarações da ONU, que costumava ser uma fonte básica para qualquer jornal, não é mais ouvida da mesma qualidade que já foi
exposta antes em jornais. Então, eu acho que a gente tem que questionar muito o trabalho de jornalismo que tem sido feito nessas coberturas. Só que isso não é apenas uma coincidência ou um mau trabalho, é um direcionamento de pauta. É um ciclo constante de má informação sobre esses tipos de conflitos, sobre esses conflitos nessas regiões, que se intensifica. Então, e eu acho que existe um outro ponto que eu queria trazer também, que é uma incapacidade que esses jornais hegemônicos, grandes jornais, especialmente os nacionais, né, que a gente tem aqui no Brasil, não têm capacidade nesse conflito de realizar investigação. Então, primeiro, é uma falta de equipes in loco. O jornalismo perdeu a sua característica de ir ao fato, olhar o fato e reportar o fato. Hoje a gente depende de agentes internacionais, essas mesmas que a gente conversou agora há pouco, para reproduzir as imagens, para reproduzir as informações. A gente depende do governo de Israel para as declarações, para os dados. E cadê o jornalismo que antigamente era feito em loco? Cadê o jornalismo de guerra? Cadê o jornalismo investigativo? Que não é feito nesses casos. Qual que é o interesse que você tem de não checar as fontes, não checar os dados? Vou trazer um exemplo muito claro disso, que foi amplamente reproduzido após aquele ataque horroroso, uma das coisas mais horrorosas já vi televisionados, ataque ao hospital em Gaza, que os médicos até fizeram um pronunciamento em meio aos corpos. O governo de Israel se pronunciou com um, um vídeo explicativo tentando mostrar que o hospital foi bombardeado porque haviam túneis embaixo do hospital que eram utilizados pelo Hamas. E as pessoas reproduziram aquela informação. Olha, Israel está falando que tem túnel do Hamas aqui embaixo do hospital. O que seria um jornalismo de qualidade que foi feito? O Al Jazeera, que eu acho que é uma recomendação que a gente já pode fazer aqui, que é uma agência de notícias em árabe, que também tem suas versões em inglês, ele pegou o vídeo que foi feito, viu a referência que eles davam ali geográfica para mostrar um buraco, que seria um túnel, compararam com imagens que tinham da construção do hospital e descobriram que era apenas um reservatório de água e não um túnel. E foi uma investigação jornalística feita com base apenas em arquivo de vídeo, não é uma coisa absurda, nem precisou ir em loco. Mas você já vê aí uma questão que eu acho que é de muita importância, que é a diferença do tipo de mídia. Por que que uma agência tal qual Al Jazeera consegue pautar a Palestina, consegue pautar o conflito que ocorre ali nas bases factuais do que ocorre mesmo, se alicerçando mesmo na história daquele povo, se alicerçando na história daquela opressão, do genocídio, do que realmente é Gaza. E a gente não consegue reproduzir da mesma forma no Ocidente, né? É porque, claramente, existe uma questão da vinculação daquela mídia, daquela empresa com o próprio povo, o público na qual ela dialoga. E o questionamento que eu quero fazer com isso é: por que que hoje, na América Latina, no Brasil, a gente ainda tem tanta dificuldade de fazer essa identificação dos povos oprimidos do mundo? Por que a gente ainda não consegue, enquanto América Latina, enquanto Brasil, um país que vive conflito urbano, um país com tanta opressão, um país com tanto racismo, olhar para uma situação como essa e não ter um mínimo de empatia e compreensão nos processos do que ocorre lá? Qual que é essa dificuldade de tradução que a gente vê muito explicitada nas nossas mídias? Porque a gente vê o processo que ocorre em Gaza é um processo de colonização, e a gente é capaz de, hoje, estudando, olhando, entendendo, buscando novas fontes, de compreender isso. Mas por que a gente não consegue criar essa vinculação com as próprias histórias dos outros povos do sul global, os outros povos oprimidos do mundo, para a gente poder criar redes de apoio? E isso é uma questão que eu acho preocupante em relação às nossas mídias, e eu acho que a solução para os nossos processos de construção de consciência sobre esses
quero usar a palavra conflito, mas eu acho que ela não traduz bem a situação, mas nesses conflitos, no que ocorre no Oriente Médio, no mundo árabe, na Palestina, é preciso a mídia hegemônica ocidental, ela nunca vai ser capaz de nos fornecer as informações e as ligações necessárias para essa emancipação do nosso próprio entendimento. Porque enquanto a gente olha para uma situação dessa de genocídio, e muitos de nós conseguem identificar, a gente viu a Globo News fazendo comentários absurdos, como o do Jorge Pontual, tentando justificar o direito de Israel de combater o Hamas em plena, ao vivo na televisão, como se não fosse nada, e como que a gente perdeu essa humanização de capacidade de entender eles como povos próximos a nós. E também, um exemplo também da mesma emissora, que foi a Renata Lopretti, tentando justificar o número de crianças mortas na Palestina como uma situação estritamente demográfica. E eu acho que essas duas questões, tudo isso que eu tenho tentado articular aqui, volta para essa questão inicial, que é uma mídia que, nas últimas décadas, foi incapaz de pautar todas essas questões, foi incapaz de pautar a Palestina, foi incapaz de pautar o mundo árabe, foi incapaz de pautar o Oriente Médio com um mínimo de qualidade. É uma área que a gente diz tão importante para a democracia de qualquer país, para o mundo livre, que falha todos os dias, constantemente, no seu processo de informar o básico. Você olha um conflito que tem 5, 10 vezes o número de mortos de um lado versus do outro, se você nem for contar em número de porcentagem de representação, e você vai dar, isso é uma questão importante quando a gente vai falar de jornalismo, telejornal, né? Você vai dar um tempo de tela igualitário, você vai falar do conflito, dos ataques a Gaza, os milhares de crianças mortas, milhares de pessoas mortas em hospitais, cada dia 1.500 mortos, 500 mortos, e você vai dar um peso a essa situação, ao mesmo peso dos reféns, no sentido de tentar justificar. É um esforço que a mídia faz de tentar justificar as coisas que acontecem. Exatamente, eu acho que o fato que o Bruno colocou é isso. Parece que a mídia hegemônica tradicional, ela faz um trabalho de assessoria de imprensa. Ela tradicionalmente faz um trabalho de assessoria de imprensa dos Estados Unidos, eles têm uma verdade para todos os conflitos internacionais. E nesse caso, se estende a fazer uma assessoria de imprensa de Israel. Então, quando você vai lá e você vai noticiar que houve um ataque aéreo em Gaza e você usa o mesmo esforço para falar de um acontecimento de menor gravidade em Israel, é de você diminuir automaticamente o outro acontecimento. Claro que não diminuindo o sofrimento das pessoas, não diminuindo as ações, mas é para você entender que o jornalismo normalmente é pautado pelas coisas grandiosas, as coisas maiores são notícias, as coisas mais absurdas são notícias. E nesse caso não é. Nesse caso se busca, escondido atrás do manto sagrado da neutralidade, da imparcialidade, se dar níveis, se equiparar situações inequiparáveis. Isso é extremamente sério. E eu quero terminar minha fala lembrando da importância, então, da gente fortalecer processos de comunicação, iniciativas comunicacionais, jornalísticas, que estão fazendo jornalismo tal qual a gente acredita ser necessário para as construções de consciência e fortalecimentos democráticos e fortalecimentos da causa palestina como fim. E hoje existem diversos palestinos e outras pessoas de outros países árabes realizando cobertura in loco na faixa de Gaza, que é jornalismo de verdade, estão lá produzindo conteúdo frequente nas redes sociais, lutando contra todos esses algoritmos que querem tirar esse tipo de conteúdo do ar, algoritmos que buscam derrubar conteúdos pró-palestino, mas essas pessoas... Hoje eu fiquei muito feliz, fui olhar algumas contas, a gente já tem jornalistas palestinos com milhões de seguidores no Instagram, isso é bom, porque isso significa circulação de informação, significa circulação de imagens. As imagens da faixa de Gaza são horríveis, elas são tristes, elas nos machucam diariamente,
é insuportável viver com tudo isso, mas elas precisam circular. A gente precisa entrar nessa batalha midiática também. A gente precisa lembrar quem são as vítimas do conflito, quem está lutando nesse conflito, qual é o nível da desumanização que está ocorrendo, colocar as coisas em perspectiva real, falar sobre essas situações que a gente lembrou aqui, bloqueio de ajuda humanitária, pessoas não terem água, não terem comida, ataques aos hospitais. A gente precisa ter muita clareza e responsabilidade de informação sobre com as coisas que são mais graves nesse estado. E eu tinha mais algumas coisas que eu anotei para falar, mas eu vou deixar a gente continuar com a conversa, senão eu vou me alongar muito. Boa, obrigada, Gabriela. Muito importante sua colocação aí sobre como a mídia mesmo vem tratando tudo isso, desde, especialmente, nesse último mês, né? Porque a situação de Gaza, a situação da Palestina não é nova, né? E acho que um momento importante também desses fatos foi o próprio comentário da Julia Nacha, uma cineasta também da Palestina, né, na Globo News, onde ela justamente reclama disso. Ela fala: estamos aqui há 2 horas debatendo nesse programa como se fosse algo equalizado, como se fossem duas forças numa guerra, onde está acontecendo um massacre do meu povo que não é de hoje, que tem anos e anos e anos, e a causa palestina, a nossa causa há muitos anos sendo retratada de uma maneira super enviesada pela mídia hegemônica. Então, acho que aquele momento que ela foi muito corajosa de colocar a sua opinião, colocar ao vivo assim na Globo News, acho que foi impactante, né? E acho que até gerou um pouquinho assim a própria mídia tentando fazer uma retratação assim pós isso, assim, acho que foi um marco, mas o que não é suficiente, né? Então, eu acho que fortalecer iniciativas locais, fortalecer o jornalismo que tem um compromisso mesmo com a humanidade, né? Não é nem um compromisso mais com a democracia, é um compromisso com a humanidade, porque o que tem acontecido lá na Palestina, em Gaza, é um desrespeito à condição humana. Então, para fechar aqui, queria passar para a rodada final já de fechamento com o Liad, depois o Bowie e encerrar com a Gabriela. Gente, eu vou tomar a liberdade de falar fazer essa última intervenção e correr para um outro compromisso que eu tenho. Eu já pedi para eles aguardarem meu atraso, eles já estão aguardando. Bom, gente, como foi colocado, eu acho, a história ainda vai avaliar isso, nós ainda vamos escrutinar isso melhor. Mas ter feito o melhor diagnóstico do que estava acontecendo já no sábado 7, bem como depois ter utilizado os canais que nós tínhamos e que eram, claro, os canais exclusivamente da FEPAL, seu Twitter, ou X agora, né? Seu Instagram e suas listas de transmissão para questionar tudo que estava acontecendo e questionar a propaganda de guerra que estava acontecendo, foi importante naquele momento e depois se provou que foi a medida mais acertada. Por quê? Aqui eu acho que está a grande questão. A propaganda de guerra, não precisa ficar definindo ela, qualquer pessoa vai ler e vai identificar. Ela tem propósitos muito claros. Ela serve àquele que está em guerra para demonizar o seu inimigo, para mobilizar o seu povo e a sua força, e ela trabalha com meias-verdades, desinformação. Ela, inclusive, desinforma o lado contrário, tanto as suas forças, quanto os seus dirigentes, quanto a população do outro lado. Então, a propaganda de guerra ela tem esse papel todo mais ou menos conhecido. Bom, mas vamos lá. Ela tem também um papel muito importante de mobilização de uma opinião pública geral, a partir do momento que os grandes veículos de comunicação têm alcance global instantâneo, especialmente. Então, ela cumpriu esse papel nesse momento mais do que em outros momentos.
Mas ela tem um outro papel que eu acho que não foi adequadamente percebido ainda e que tem que ser percebido. A operação dos Estados Unidos no Iraque, em 2003, não estou falando de 91, eu estou falando a de 2003. E lembrando que em 91 começa uma espécie de experiência nova, de bloquear um país por muitos anos para derrubá-lo. O Iraque foi bloqueado. E no Iraque, portanto, morreram pessoas por falta de medicamento, morreram por falta de comida, morreram por uma série de circunstâncias. Ao ponto de a Madeleine Albright, quando questionada das 500 mil crianças iraquianas que morreram em virtude do bloqueio, ela disse que a democracia valia este preço. Vocês devem lembrar disso. Mas teve uma coisa importante. O Colin Powell inventou uma mentira na ONU, mostrando uma foto de supostas armas de destruição em massa. E ali começou a forma moderna de falar em guerra ao terror, que é a grande guerra dos Estados Unidos para dominarem o mundo em amplo espectro. E ali começou a propaganda de guerra mais modernizada, quando a CNN nasce televisionando o massacre iraquiano ao vivo, transmitindo para todos os lares do mundo que alcançava, como se fosse um game aquele genocídio. E o nome da operação estadunidense foi, guardem bem isso, Choque e Pavor. Agora, voltando para agora. Agora nós tivemos a mesma coisa, só que com muito mais intensidade e pela primeira vez na história, defendendo o extermínio de toda uma demografia, de todo um povo, o povo palestino, direcionando este genocídio para Gaza, num primeiro momento, mas está justificando para todo o povo, por isso as ações na Cisjordânia também. O que é importante detectar? Detectar que essa propaganda de guerra visa provocar choque e pavor em amplo espectro. E ela desmobiliza e desmobilizou no Brasil, inclusive os veículos de comunicação anti-hegemônicos, não apenas não hegemônicos, anti-hegemônicos, que são anti-imperialistas e que, a priori, em qualquer circunstância, estariam do lado do povo palestino porque sabem o que acontece na Palestina. Entretanto, o choque e pavor imobilizou grande parte dos operadores democráticos e progressistas, o campo democrático e popular, de amplo espectro, político, social, do ativismo, das mídias sociais, influenciadores e, claro, dos veículos de comunicação não hegemônicos, inclusive aqueles que têm grande impacto já na opinião pública brasileira. Então, veja a importância de entender a propaganda de guerra, de entender o genocídio midiático. Era isso que precisava ser vencido. Para nós termos uma ideia, do ponto de vista do campo político, especialmente o institucional, a superação desse impacto todo, desse choque e pavor provocado pela propaganda de guerra, começou a ser superado de 15, 20 dias para cá. Demorou para que as pessoas começassem a falar em genocídio e reconhecer o que está acontecendo na Palestina como genocídio. E eu gostaria de finalizar com uma coisa muito importante, que pode parecer deslocada da pergunta e da resposta que eu preciso dar. Quando nós falamos de Ocidente, nós precisamos categorizar um pouco melhor o que seja o Ocidente. Vejamos. Todos os crimes coloniais que vitimaram aí 200 milhões de pessoas é o Ocidente. As duas guerras do ópio contra a China é o Ocidente. O apartheid na África do Sul é o Ocidente. O genocídio da população originária deste continente nosso, o americano, é o Ocidente. A escravização em massa de seres humanos capturados na África do Sul, na África, no continente africano, é o Ocidente. A guerra do Vietnã e o genocídio sobre o povo vietnamita é o Ocidente. As duas bombas atômicas lançadas sobre o Japão é o Ocidente. As duas guerras chamadas mundiais, acontecidas basicamente no subcontinente europeu, em que europeus matam europeus,
é o Ocidente. O genocídio da demografia euro-judaica é o Ocidente. Hitler é branco, cristão, ocidental. O que é Hitler? É isto. Mussolini é ocidental. Franco, Salazar são ocidentais. Pinochet e a sua ditadura, que trancou pessoas para serem assassinadas massivamente no estádio, é Ocidente. Então, me parece que nós precisamos qualificar um pouco mais o que é Ocidente. E dizer para as pessoas e perguntar para as pessoas quantos palestinos estiveram implicados em todos esses crimes de lesa humanidade, esses crimes monumentais. Foi por causa dos palestinos que foi preciso uma convenção para definir genocídio, apartheid, propaganda de guerra, precisar tipificar os crimes de lesa humanidade, porque o crime de genocídio é um crime contra toda a humanidade, não é contra apenas aquele povo que sofreu o genocídio. O crime de apartheid, especialmente a partir da Convenção em 86, é definido como um crime contra a humanidade. Tudo isso é Ocidente. Então, aqui eu encerro essa modestíssima intervenção. Quero agradecer muito a vocês e gostaria que vocês não ficassem aborrecidos com a licença que eu tenho que pedir para vocês. Se vocês não se aborrecerem, claro, e me concederem a licença, eu saio. Se vocês disserem, não, você tem que ficar, eu peço vênia aos outros e fico. Muito obrigada, Walid. A gente que agradece a sua participação e fique à vontade para ir para outro compromisso. A gente entende que hoje é um dia você está sendo muito demandado aí, né? Marca bem aí enfim, a intensificação desse massacre ali em Gaza. Então, fique à vontade. Muito obrigada pela sua contribuição. A gente segue aqui com a finalização do debate. Obrigado, Camila. Obrigado, Mídia Ninja. Obrigado aos demais convidados que estavam aqui comigo nessa bancada. Fico muito feliz e vamos continuar conectados. Vida longa para todos nós. Que os genocídios acabem que estão sendo promovidos contra o povo palestino, mas contra toda a humanidade também. Um abraço. Tchau, tchau. Opa, vamos continuar então? Aí passo já para o Bruno Bol fazer as considerações, finalizar. Pegando essa deixa do Walid, eu acho que fica muito claro quem precisa de quem aqui, né? Passou um mês agora desses confrontos. Quando a gente pega o quantitativo, né, de mortes e de feridos dessa guerra, né, em 25 dias de guerra saiu uma pesquisa onde passava estrondosamente, né, o número de feridos em comparação à guerra da Ucrânia e que quase igualava o número de mortes dessa mesma guerra da Ucrânia, porém, uma tinha 25 dias e a outra mais de 560 dias. Uma chegava no seu primeiro mês e a outra estava entrando já para o seu terceiro ano. Eu acho que isso diz muito sobre as escolhas, sobre as estratégias militares da Rússia e também das estratégias militares de Israel, né? Fica muito claro, né, que Israel vem buscando ferir e matar civis, enquanto a Rússia busca estrategicamente as questões militares, né? Para além desse debate, porque também eu não sou assessor de imprensa da Rússia, muito menos, mas a comparação ela é justa para a gente se perguntar por quê, como que a gente chegou aqui, né? E depois dessa digressão das barbáries que o Ocidente provocou, muitas vezes no próprio Ocidente, mas também no Oriente, né? Essa digressão histórica feita pelo Walid, a gente vai entender claramente que, passados
primeiro mês, né, desse genocídio intensificado agora nesse momento, mas que já se iniciou há 75 anos, né? A Palestina é que pode nos salvar. E isso é curioso pensar, né, esse plot twist. No começo, a Palestina, a causa palestina pedia súplica ao mundo, mas agora quem pode salvar a humanidade é a causa palestina. Quem pode, quem pode, se a gente não fizer isso, o Ocidente que brada as bandeiras do iluminismo, do racionalismo, da democracia, não vai poder mais fazer isso. Mesmo que a gente possa pensar aqui que já não pode, mas fica cada vez mais insustentável esse anacronismo. Você não pode defender a bandeira do humanismo que surgiu no Renascimento, na Itália, e depois falar que você legitima e você consente com esse genocídio. Isso falta coerência nesse discurso e fica cada vez mais evidente nisso. Então, resolver ou interferir nesse processo de genocídio e de massacre significa, a essa altura do campeonato, salvar a humanidade toda. Não se trata mais de tenha dó dos palestinos, não se trata mais de igualdade de combate, significa salvarmos todos nós, ocidentais e orientais, sobre aquilo que a gente considera a humanidade. Isso é muito importante. Eu temo que o Ocidente ele esteja, a essa altura, fica muito claro, né, que ele esteja mais preocupado com a desumanização dos árabes na mídia, em fabricar esse sujeito que não existe, porque também somos detentores de sentimentos, de aflições, né? Ao invés de perceber que eles mesmos, pelos seus próprios veículos de comunicação, se mostram cada vez mais desumanos na vida real. Enquanto os árabes são desumanos, enquanto os árabes têm a sua representação, a imagem que o outro tem de você, enquanto essa imagem é desumanizada, os próprios ocidentais e sionistas se mostram desumanos na vida real. Então, essa batalha já está perdida, essa batalha semântica, está muito evidente, e é muito claro também que a gente vem ampliando as nossas. A causa palestina tem ganhado o mundo, muito por conta do peso que o establishment vem batendo em nós, né? Vide a proibição das bandeiras nos estádios de futebol e tudo mais que a gente possa elencar aqui, né? Mas isso vem se tornando muito evidente, muito latente, e quem perde com isso, obviamente, são as vidas palestinas, mas o Ocidente também não passa incólume, não passa desapercebido, né? A causa palestina é a que pode salvar a humanidade, sobre o peso da gente ser considerado cada vez mais e mais bárbaros, e que sejamos cada vez mais e mais bárbaros, se a gente não interferir nesse processo, não como imperialistas, mas como cidadãos que pedem a paz, que buscam pelo cessar-fogo, né? É muito importante pensar nisso. E, para finalizar, eu gostaria de trazer algumas questões. Já que a gente tem falado muito sobre a sociedade sionista, que sociedade é essa? Que concepção é essa de nação capaz de colecionar escombros para nutrir um sentimento ufanista? Qual o espaço da vida que essa nação, qual o espaço que a vida tem nessa nação e quais vidas têm espaço nela? E isso tudo a gente vai pensar e vai entender, né, a concepção racista desse Estado, a, os, as razões do apartheid,
né? E a gente vem percebendo que a construção torpe desse Estado, a construção torpe permitida pelo Ocidente através da condição que criaram que o Ocidente criou que o Ocidente criou do Oriente. Nada disso seria permitido se não fosse pavimentado um caminho semântico. E por isso que é importante debater as ideias e as palavras, porque eles vão legitimar ou não esses conflitos que se estabelecem e que acabam com uma etnia toda, né? E agora está na mão dessas etnias, dessa etnia, do povo árabe, sobretudo do palestino, né? A condição de salvar a humanidade. Cabe a nós também entender isso e esquecer de fabricar a desumanização do povo árabe para prestar atenção nos anacronismos da imagem do Ocidente, das suas bandeiras, para entender que é possível, sim, a gente salvar a humanidade da barbárie e que, para isso, perpassa a causa palestina, uma Palestina livre. Muito obrigado. Amiga, Seu tá áudio sem está desligado. microfone. Obrigada, Bruno. Bem forte seu depoimento, sua fala final. E passar já de imediato para Gabriela para finalizar também. Pronto. Bom, acho que eu vou fazer minha fala final também partindo um pouco nessa reflexão sobre humanidade, pensando no que a gente tem visto midiaticamente sendo pautado sobre esse genocídio, sobre esses ataques e sobre o povo palestino nesse processo. Eu citei anteriormente as coberturas que estão sendo feitas em loco na faixa de Gaza. Eu acho que uma das contribuições que estão sendo feitas por esses jornalistas que estão ali trabalhando na cobertura desse massacre tem sido mostrar a realidade de seres humanos num processo de uma realidade tão dura. A gente vê em contraponto com o discurso ocidental hegemônico que quer há décadas pintar os árabes enquanto terroristas, enquanto vilões. A gente vê ali um povo lutando pela sua sobrevivência, em processo intenso de solidariedade, salvando os seus, retirando pessoas de escombros, médicos em luta constante pela vida das pessoas, não abandonando seus postos. Então, eu acho que essas imagens que também só chegam até nós através desses produtores de conteúdo, desses jornalistas, desses comunicadores independentes árabes palestinos, são importantíssimas para a gente lembrar que são pessoas com suas humanidades e que ali estão o que realmente acontece numa situação como essa, e não só ver esse conflito de forma aérea, como a gente vê na TV, né? Não somente as imagens das bombas e não somente as imagens dos prédios destruídos e não somente as imagens dos corpos. E eu acho que nesse processo também pensando em solidariedade, eu acho que o que a gente tem sido obrigado a fazer no último mês, o que a gente tem sido desafiado a fazer enquanto brasileiros, enquanto comunidade internacional, é descobrir como prestar solidariedade, é como construir um mundo, uma comunidade internacional pautada na solidariedade em prol da paz, em prol da vida humana, no momento em que a gente debate números e no momento em que a gente senta nas nossas casas às 9 horas e assiste o jornal e vê imagens apenas de destruição. Eu acho que a gente tem como uma função pautar mesmo esse processo da mídia, essa narrativa,
o que se fala. Eu acho que o maior exemplo da força da nossa capacidade de mudar a percepção coletiva sobre o processo foi o dia 4, foram as manifestações que se tomaram as ruas aqui em São Paulo. Novamente a gente teve uma manifestação gigantesca, mas as ruas foram ocupadas em todo o mundo, milhares e milhares de pessoas ocuparam as ruas em prol do povo palestino contra o genocídio, utilizando também dessas palavras, desses termos, né? Gritando que o que está ocorrendo não é um apartheid, é um genocídio, é racismo, é colonização, e que a gente quer paz, a gente quer um cessar-fogo, a gente quer a humanidade prevalecendo. E eu acho que também essa capacidade mais poderosa de prestar solidariedade a esse povo e se levantar na comunidade internacional uma frente pela paz e pela vida humana, ela tem que vir da nossa comunidade do sul global. Somos nós que podemos entender todos esses processos de colonização e de ataques da melhor forma, e nos identificando, a gente pode batalhar. Eu acho que a gente tem uma responsabilidade muito grande. Aqui na América Latina, eu acho que, não apenas como povo, mas também enquanto os governos, eu acho que um grande exemplo que a gente pode trazer aqui foi o governo da Bolívia, cortando relações com Israel, e outros governos fazendo debates nesse sentido. Indico o debate feito ontem no Roda Mundo, exatamente sobre esse tema, que é um programa do Opera Mundi. Eles fizeram um debate sobre isso, foi muito importante, sobre como é importante a gente fazer esses posicionamentos simpáticos. Mas, novamente, eu acho que enquanto povo, enquanto organizações sociais, enquanto pessoas preocupadas com a causa palestina e preocupadas com o futuro mesmo da humanidade, né? Porque a gente está vendo um processo gigantesco de aumento dos conflitos e as situações políticas sendo levadas para os finalmente. A gente precisa descobrir como criar essa frente que brada pela paz ao redor do mundo. E eu acho que o nosso processo precisa erguer vozes na mídia mesmo para que a gente consiga que a narrativa e que o debate seja minimamente mais equilibrado. Mas uma tarefa difícil frente aos processos que a gente enfrenta. E é isso, gente. Muito, muito obrigada por receberem. Foi muito bom ouvir o Bruno, ouvir todos os nossos companheiros aqui. Eu acho que a gente tem muitas trocas para fazer ainda. Obrigada, Gabriela. Não, muito proveitoso o debate, gente. Acho que é um tema cada vez mais importante, assim. Acho que a Gabriela pontua bem aí mesmo. Esse dia 4, esse último sábado, mas não só, né? Teve ao longo da semana grandes mobilizações pelo mundo, assim, que marcam mesmo essa vitória dessa contranarrativa sobre um Estado tão poderoso ali, né? Vale também lembrar a disseminação de fake news gigante por Israel e pelos próprios Estados Unidos, né? Sobre essa questão. Então, as redes sociais tomadas também de notícias falsas, vídeos que são inverídicos para justificar a barbárie e o terror lá. Então, agradecer também a Mídia Ninja pela parceria e por colocar na linha de frente dessa guerra pela informação também, para transmitir um lado do oprimido, por transmitir